bem-vindos a mais um Se Liga Feira. Eu sou a Denise Fersan, a sua apresentadora, e hoje o nosso programa está recheado de novidades, né, minha gente? E também com aquele bate-papo que só o Se Liga Feira sabe fazer, né, minha gente? Mas antes disso, pega o seu bloquinho aí para anotar o que tá rolando em Feira de Santana essa semana. Já pegou o bloquinho? Então vamos lá. Se liga no rolê! Na quinta, dia 23 de maio, às 18h30, tem o show de Umbigo a Umbigo com a banda Yaya Mancebá. O rolê acontece no Centro Cultural Sesc, que traz muito samba de roda, samba chula e releituras cheias de ancestralidade. Um show que é pura homenagem às mestras do samba baiano. Tá imperdível, viu? Já no MAC tá rolando a exposição Colo de Mãe, da ceramista feirense Maria Silvana. A mostra foi inaugurada no dia 8 de maio e segue até o dia 21 de junho. Uma verdadeira celebração do afeto materno através da arte em cerâmica. Um convite para sentir o calor e a ternura de um colo. E na sexta, dia 23 de maio, às 22 horas, tem um Conexão ao Ar, Feira na Casa Noise. Uma noite potente, com música, encontros e a energia lá em cima. Os ingressos custam R$40 e a venda vai até o dia do evento. Então garante o teu e se joga nesse rolê cheio de identidade. Tá esperando o quê? Já se programa para curtir esses eventos incríveis e até o próximo rolê. Hoje nós vamos conversar com quem, gente? Com o Will Machado. Ele que é publicitário e especialista em comportamento de marca. São mais de 10 anos de brand, menino babado mesmo, marketing digital e construção de comunidades. Além disso, ele é idealizador do evento Meet com Will Machado, o maior evento sobre influência como negócio no interior da Bahia. Seja bem-vindo, Will Machado. Que chique, viu? Obrigado, Denise, toda a audiência que está com a gente, assistindo, né? Se Liga Feira, é bom voltar aqui, é a minha segunda vez aqui com vocês, então estou muito feliz, né, em retornar nesse podcast tão importante para a nossa cidade, né? Movimenta tanta comunicação, informação, conteúdo. Tô aqui feliz. Vamos lá, vamos se ligar, né? Vamos se ligar, se liga feira, se liga feira com o Will Machado. Então, Will, vamos começar o nosso bate-papo, né? Para meu prazer, assim, né? Eu sigo o Will nas redes sociais já, né? Você acompanha o trabalho dele já há um tempinho já. E assim, tô muito feliz de receber aqui, né? Para além dos trabalhos que a gente vem fazendo aí, né? Estivemos recente no Dia Mundial da Criatividade como embaixadores, né? Como foi para você essa experiência, Will? Me diga aí, como foi receber esse convite? E me conhecer também. Te conhecer foi muito incrível também, né? Eu sou fascinado por conexões, por relações, por conhecer pessoas, construir essas conexões. Então foi muito bom ter te conhecido melhor e estar te conhecendo, né? Mas foi muito legal o evento, porque assim, a gente, para analisar, né, é o maior evento colaborativo de criatividade do mundo. Sim. Então, assim, é um evento mundial. Então, tá ali, tanto eu quanto você, como embaixadores desse evento, fazer acontecer junto com uma galera muito massa, foi, assim, incrível. Foi lindo, não foi? Foi, mas... Então, mas vamos lá agora. Will, olha, você é conhecido por sua abordagem inovadora, né, em brand e marketing. Então, mas o que te motivou a seguir essa carreira e como você enxerga a evolução desse mercado, né, nesses diversos campos, né, da inovação, do brand, enfim? Bom, eu sempre fui muito encantado e fascinado por esse universo da comunicação. Muito antes de pensar em entrar na comunicação de fato, né? Uhum. Até porque, assim, eu acho que, de fato, eu acredito naquela coisa que a gente fala, sabe? Tipo, nasci para isso. Também. Eu acredito. Eu acho que pode ser que você demore 10, 20, 30, 40, 50 anos, de repente, até porque hoje é muito... Né, a gente está vendo um movimento de pessoas que se encontram após esses 40 anos ou até mais, se encontrar. Mas você vai encontrar um dia que você realmente nasceu para fazer. Sim. Né? Então existe o que você está fazendo agora, mas o que de fato você nasceu para fazer. Então assim, eu sempre vi a comunicação em mim, sempre fui uma criança muito comunicativa e tudo. Então a comunicação sempre foi um mundo assim muito delicioso de estar, de conhecer. Então quando eu fui apresentado oficialmente, profissionalmente a comunicação, eu me encantei, né? Me encantei muito, então assim, eu sou fascinado por histórias, sou fascinado por conexões, sou fascinado por pessoas que entendem o poder de fato da sua autenticidade, enquanto a sua história é importante, né, para a sua construção nesse universo que é o universo digital, o universo offline também. A gente fala muito do digital, Sim. mas esquece que as coisas têm que estar conectadas. A Denise aqui do presencial tem que ser a mesma Denise que a gente está na internet acompanhando, a filha da costureira, aquela energia gostosa, tem que ser isso, né? Então assim, eu fui caminhando por esse caminho
redundante, né? Mas enfim, é real, caminhando por esse caminho. E fui vendo o quanto a comunicação, ela sempre esteve na minha vida, o quanto eu amo esse universo. Eu não consigo me imaginar em um outro local, né? Tanto é que eu me formei em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. Aí eu falo assim, gente, antes de ser publicitário, eu sou um comunicador social. É tanto que na minha rede social, por exemplo, eu coloco, eu sou comunicador social. Porque eu entendi o quanto eu gosto de me comunicar com a sociedade. Sociedade, rede, cadeia, pessoas, comunidade, então uma teia, né? E por aí vai. Que massa. E você trouxe aí, né, sobre essa questão de você gostar de se conectar. E nada melhor do que juntar pessoas para poder gerar essas conexões, essa rede de conexões, como você falou, né? E aí você idealizou o Meet, né? Que é um evento que envolve e que traz grandes nomes também do empreendimento e de outras áreas também, né? Que você traz. Quais foram os maiores desafios para criar esse evento aqui em Feira de Santana também, né? Quais foram os maiores desafios e quais foram também os melhores resultados também, que a gente, às vezes, né, fala assim, só da parte negativa, das lutas, enfim, que a gente gosta e que no storytelling a gente gosta, na jornada do herói a gente gosta dessa parte, mas a gente também gosta de também contar as vitórias, né? Então, tipo assim, quais foram os pontos positivos também e os maiores desafios para criar esse evento aqui em Feira? Eu quando eu penso em algo que leva o meu nome, né? Porque o Meet, ele nasceu, eu costumo brincar que o Meet, ele é meu filho, né? Então, assim, meeting com o Will Machado, é muita responsabilidade. Quando eu penso em qualquer movimento, ação, ativação, evento que envolva meu nome, primeiro que eu penso em algo totalmente fora do óbvio. Eu quero fazer coisas que ainda não foram feitas, coisas que todo mundo faz e não me atrai. Então, acho que o desafio começa em você desmistificar um mercado que é tão igual, né? Enquanto visão geral. Então, assim, como é que eu vou pensar num evento que traga o meu DNA, a minha identidade, que eu consiga falar sobre comunicação, ajudar as pessoas. E aí, quando eu tive a sacada do Meet, eu falei, Meeting com o Will Machado. Porque a ideia do Meet, ela nasce, eu quero que Denise vá até o evento e ela sinta-se num programa de auditório sendo gravado ao vivo. Eu não quero só que a Denise sente num lugar e assista uma palestra, não é essa a ideia. Então, realmente, porque Meet no inglês é encontro, então realmente o Meet nasceu para ser o maior encontro do interior da Bahia, um dos maiores da Bahia, será? O maior encontro do interior da Bahia que fala sobre influência como negócio. Aí a gente fala, influência como negócio, mas influência, a influência, eu não estou falando da influência apenas de você ver uma influenciadora ir até uma loja, fazer um provador, é muito além, o mercado da influência é gigante. Quando a gente fala de Creator Economy, por exemplo, você está no mercado da Creator Economy, eu estou. Então, assim, influência como negócio é muito sério. Um advogado pode influenciar, uma médica pode influenciar, devemos influenciar. Então, quando eu trago o Meeting, é para que todos os nichos eles possam estar naquele grande encontro. Eu reúno vários especialistas e todos eles estão ali em painéis diferentes. Então, eles sentam para assistir um painel com X pessoas de um X assunto. Aquele assunto consegue se comunicar e falar, né, para todo o público do evento. Então isso é muito legal. Então, assim, teve muitos desafios sim, até porque você quer fazer uma coisa diferente, né? Você quer ser ousado, a Denise quer fazer um negócio, o movimento dela quer ser diferentona e tal, mas a gente paga o preço por isso. Paga mesmo. Tanto o preço, literalmente, financeiro, né? Porque isso, meus eventos, eu costumo trazer muitas experiências para os meus eventos. Então, assim, teve uma edição do Meet, por exemplo, que eu coloquei, junto com o patrocinador do evento, a gente colocou uma piscina dentro do evento. Uma piscina com paisagismo e tal. Então, assim, são muitos desafios. Quando você decide inovar em eventos como o que eu faço, como o Meet, por exemplo, você tem que estar pronto para tudo, né? Para tudo, porque assim, o Meet começou em 2022, né? Em 2022, por exemplo, para desafios, eu tive a ideia, eu não sei como eu tive essa ideia, como deixaram fazer isso. Em 2022 eu fiz 2 edições. Uma no mês de março e uma no mês de outubro. Eu falei, gente, como assim? E quando eu lancei a primeira edição do evento, foi mágica. Porque eu tinha uma ideia de ter uma coisa muito minha. Então, um dos maiores segredos que eu acho que eu deixaria aqui hoje é que você tem que colocar amor em tudo que você faz, vontade. Não é só amor, porque a gente está falando de negócios também. Sim. Mas o amor é uma parte importante. Você tem que amar realmente o que você está fazendo. Então, eu pensei no Meet com o Machado, lancei a primeira edição, postei a primeira edição, esgotou em uma semana. No escuro. Eu sempre trago um pouquinho disso nos meus eventos, né? Eu lanço lote no escuro. Um valor menor e tudo, e sem nenhuma atração específica, nenhum convidado ali revelado. E que é uma estratégia também. É uma estratégia legal, eu testei ali e funcionou. Em todos os meus eventos eu trago um lote no escuro. E quando eu postei lote no escuro a primeira vez, esgotei uma semana. Porque na época o espaço tinha capacidade para 100 e poucas pessoas, eu não conseguia colocar mais ninguém, eu passei quase um mês sem poder vender o ingresso. Aí o segundo foi outubro, a gente teve um público de 200 pessoas. E a terceira edição, que foi agora no passado, 2024,
a gente colocou um pouco mais que 300 pessoas. Então, assim, orgânico, sabe? Isso é muito legal. Muito massa mesmo. E aí, em falar nisso, né, querem falar sobre o Meet de 2024, que foi a Era das Comunidades. Sim. Me conte aí, né? Por que você acredita nessa construção das comunidades e a relevância disso no cenário atual do marketing? Então, como você vê a comunidade e a importância dela hoje, assim, gente... Tem que ir para esse caminho, tem que ser assim. Tem que realmente é importante. Porque eu sei que o segredo, como você falou, para além do amor, né, e do próprio nome da comunidade, você está lidando com pessoas, né? Sim. Então, me conte aí como você vê a importância, né, da comunidade para o cenário assim, do marketing mesmo. Sim. Então, em 2022, eu fiz o meu primeiro curso online. Sim. Né? Convidei algumas pessoas, entre eles, né, um dos convidados foi o Juliano Kimura, um grande especialista do universo da comunicação digital. Recebeu diversos reconhecimentos, premiações, inclusive, entre elas, ele já foi reconhecido como o melhor profissional de redes sociais do Brasil. Né? Juliano Kimura. Kimura, pela sim. ABECOM. A ABECOM é a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico. Né? Um órgão muito sério. E aí ele foi reconhecido, então... Aí eu trouxe, para falar um pouquinho sobre o futuro do marketing digital. A gente está falando de 2022. Sim. E aí, naquele momento ele assistiu um pouco da minha fala antes dele entrar na sala. E ele chegou assim, Will, cara, você me chamou para falar um pouquinho sobre o futuro do marketing digital, né, que vai vir aí, que ele estuda muito o futuro. E ele falou assim, o futuro é comunidade. Você já fala de comunidade aqui em 2022. O futuro são as construções de comunidade. Então, ver que pessoas como você já falam sobre isso, já bate nessa tecla, já traz a importância de construir comunidade, me deixa muito feliz. Então, lá em 2022, eu já falava sobre isso e pensava na importância. Comecei a entender mais do termo, comecei a entender a importância de uma comunidade. Comecei a compreender que Denise tem que entender que seguidor, indo para o óbvio da palavra, vai só te seguir. Você quer um seguidor? Olha só, vamos lá, seguidor. Para pensar comigo. Ele vai seguir você apenas, mas comunidade, ela vai te acompanhar. Vai gerar conexão, vai gerar mais verdade, vai gerar, né, esse processo mais da autenticidade, o ser você de verdade. Então, em 2025, uma das maiores tendências do universo do digital é a construção de comunidade. Sim. Só que desde 2022 eu vim trazendo isso, pensando sobre isso, estudando sobre isso, né, fazendo cursos sobre esse universo. Então, eu compreendi a importância da comunidade, de fato. Então, hoje, quando eu paro e penso, a comunidade que eu criei é criar um evento e ele esgotar. É estar em um lugar a ser reconhecido pelo meu trabalho, pela pessoa que eu sou. É não precisar todos os dias eu ter que postar conteúdo só sobre comunicação, só sobre marcas, só sobre esse universo do brand, né, desse universo todo. Não é isso, comunidade é absolutamente querer saber um pouquinho da sua vida, quer saber um pouquinho dos seus gostos, do que você faz. Quem é Denise por trás também? Olha o que a Denise traz, ela é a filha da costureira. Então Denise também, além da Denise do palco, Denise aqui do podcast, e a Denise, a filha da costureira, quem? Ela posta também isso? Que é aquele momento que eu acordo de manhã e falo, bom dia, vizinho! Entende? Então, assim, isso é você construir comunidade. Olha o nome que você... Comunidade. Então, tem um que em comum com essas pessoas. O que é que faz as pessoas me acompanharem tanto, gostarem do meu trabalho, gostarem da pessoa que eu sou? Então, quando você constrói a comunidade, é muito alto o valor. Né? Então, hoje, as pessoas têm que se atentar mais à construção de comunidade, porque isso é uma grande aposta daqui para frente. Eu acho que daqui para frente não tem como você pensar em crescer no digital sem você construir comunidade. Uma coisa não tá totalmente ligada à outra. E se você não entender isso, você não entende sobre como crescer realmente, construir uma marca de verdade. Chique, né, gente? Vai adorando, minha gente. E por falar em comunidade, né? Por falar em comunidade, vamos dar uma olhadinha, minha gente, o que é que tá rolando também na cidade de Feira de Santana, né? Então, vamos saber o que tá rolando na saúde, na educação e na infraestrutura e no social de Feira de Santana. Então, se liga na cidade. Viu aí? Tem mais coisa ainda chegando na cidade. Mas vamos continuar com o nosso bate-papo, até porque Feira de Santana tem o Will Machado, essa pessoa super importante, né, minha filha? E Feira de Santana. Eu e Will estamos de volta, né, Will? Voltamos. Voltamos. Minha gente, olha só, o papo tá muito gostoso, mas vamos dar só 5 minutinhos aqui de intervalo pra você ir lá beber uma água e voltar aqui com a gente com esse papo incrível. Tá anotando tudo? Anota, menina, pra não perder aqui as informações, viu? Vai lá e volte. Eu não disse
Disse que era rápido, minha gente. Já agora, pronto, já pegou o caderno, que não pegou antes? Pega agora, escreva para quem vai continuar aqui o nosso bate-papo maravilhoso com o Will Machado, ele que é publicitário. Calma, a ficha desse homem é muito rica, minha gente. É 10 anos de marketing digital e brand, minha gente, de comunicação. Idealizador do Meet, o maior evento de influência como negócio no interior da Bahia. Olha só. Você já orientou muitas empresas e muitas marcas, enfim, influencers também, né? Que a gente já teve essa troca também falando sobre isso, nas suas estratégias, principalmente de brand, né? Como essas marcas, elas evoluíram e, assim, qual a marca que você pode trazer como referência? Fala assim, nossa, essa marca aqui deu super certo, seja pessoa, seja empresa física mesmo, enfim. Eu acho que uma coisa que eu sempre vou falar, né, sempre vou enfatizar e valorizar, acho que o nosso começo ele é muito importante. Sim. Né? A gente tem que pensar que assim, Denise hoje está onde está, mas Denise começou como? O que foi? Né? E às vezes está ali o que você queria, inclusive, como resposta. E assim, eu lembro do meu começo, acho que tanto enquanto case, enquanto trabalho, enquanto ascensão. Quando eu comecei a trabalhar, você até mencionou aí, né, a questão do universo dos influenciadores. E quando eu comecei a trabalhar com esse universo, era tudo muito novo. Era um desafio, né? A gente está falando de 2017. Quantos anos passaram, né? Quem era aquele Will de lá atrás, como ele pensava, né? O que ele faria se ele tivesse a oportunidade de voltar no tempo. Então, assim, enquanto trabalho, eu acho que eu vou muito para esse Will. O Will que iniciou o trabalho sendo assessor de influenciadores. Porque, assim, era um trabalho muito novo. Um trabalho muito novo para a cidade, né? Quando eu iniciei, de fato, eu fui o primeiro profissional de comunicação, de fato, a ser assessor de influenciadores. Então, quando eu comecei com a primeira influenciadora, eu lembro que foi fantástico, porque assim, e quando eu falo que comecei com a primeira influenciadora, é muito nosso trabalho. Não existe apenas o case de Will, existe o trabalho das pessoas juntas, né? Eu acho que isso é importante, porque esse começo foi muito importante. Então, quando iniciamos juntos, com a primeira pessoa que eu trabalhei, a primeira influenciadora, eu lembro que foi tudo muito, sabe, na barriga, vai dar certo, não vai, mas eram os dois cheios de sonhos e vontade em fazer acontecer, em trazer um trabalho diferenciado, em encarar realmente a influência como um negócio. Então isso é muito importante. E aí eu lembro que foi fantástico, porque a gente começou com muitos nãos. Né? Nossa, peraí, agora Feira de Santana tem alguém que é assessor, como que é isso? E ali eu vi que ali nasceu o Will Machado. O Machado nasceu naquele dia que ele decidiu ser assessor de uma marca pessoal, que ele decidiu agregar valor na vida profissional de alguém e também, né, a reciprocidade também ser agregado enquanto profissional de comunicação. Então, quando começou o Sims, foi sensacional. Né? Acho que, inclusive, deixo esse recado para quem está em casa assistindo. Esse papo não é motivacional, não é nada sobre autoajuda, é um papo sobre realidade. Alguém chegou até aqui que às vezes está em casa, porque a gente não sabe quem está atingindo nesse momento. Verdade. A gente não sabe quem está assistindo, a gente não sabe quem é a pessoa que ela está passando nesse momento. Até fiquei arrepiado. Então, assim, às vezes a pessoa que está ouvindo esse recado, ela pode ser totalmente atingida internamente. Então, você não precisa achar que vai desistir do sonho porque é um sonho, porque é difícil, porque aquilo... Né? Hoje eu não vou poder contar muito da minha história, porque né? Estamos com pouco tempo, mas voltarei mais vezes, terei mais oportunidades. Mas, cara, não é fácil. É muito óbvio falar isso, não fácil. Mas dentro do que eu falo não é fácil, tem tantas coisas, Denise, sabe? Mas siga seu sonho. Então, quando eu fui assessor pela primeira vez, era novo. Eu não tinha uma fonte para beber. Eu não tinha um curso sobre isso. Eu não tinha como fazer alguma especialização, porque não existia isso. Verdade. Mas eu não desisti. Sabe por quê? Eu acreditei em mim. Tanto em mim, quanto em que eu estava trabalhando junto. Porque é um trabalho de conjunto, né? Você tem que acreditar na pessoa. Se eu vou trabalhar com o Denise hoje, eu tenho que acreditar em você e você em mim. Acho que esse é meu maior superpoder, entre aspas. É acreditar nas pessoas que eu estou trabalhando. Assim como você também precisa acreditar em mim. E a gente cria essa força junto. Então, quando a gente começou a receber os primeiros sims, nossa, a gente saiu daquelas pessoas que não tinham uma oportunidade, que pediam a chance para ir na inauguração de uma loja, apenas. Eu pedia para as pessoas que estavam já no mercado, nossa, tudo bem, agora eu estou assessor de uma influenciadora. Você consegue para mim uma entrada para... um convite para a inauguração de uma loja? Uma inauguração de uma loja. Imagina. Entende o que eu pedia? Para poder estar ali, para poder aparecer, para poder ter visibilidade. Eu recebia muitos não. Mas começou a vir os sims. E os sims vieram de marcas
primeiro de outros locais, né? Tiveram marcas locais sim que apoiaram, mas quando eu falo isso é que assim, marcas, a gente fez um movimento que assim, algumas marcas da cidade apoiaram, claro, né? Muitas marcas foram importantíssimas para chegar onde chegamos, mas depois eu percebi que estava tendo um movimento que muito mais marca de fora estava procurando. Sim. E aconteceu um outro efeito, quando muita marca de fora começou a procurar, muita marca daqui começou a dar Visibilidade, aquele reconhecimento, eu quero também. Então, eu acho que isso é muito de um movimento, talvez local, talvez regional, talvez estadual ou nacional, né? Mas eu acho que isso é muito um movimento que acontece. Então, começou a vir os vários sims. E aí o telefone não parava, os contratos não paravam. E aí as marcas nacionais começaram a procurar a gente. Eu tô falando de Dove, eu tô falando de Hope, eu tô falando de L'Oréal Brasil, eu tô falando de marcas gigantescas, né? Então aquele movimento foi incrível. Então esse é, acho que hoje, o maior case que posso te entregar, né? É o quanto eu comecei ali surgiu a marca Will Machado, na cidade de Feira de Santana. Né? Antes disso eu estudava, estava me formando, mas a marca pessoal, a minha independência, o meu caminho para de fato ter uma independência profissional começou ali. Então acho que esse é o maior depoimento que eu te trago em relação a essa pergunta que você trouxe, né, de case e tal. Sim, Respondi, Denise Persson. Respondeu sim, Will Machado. Machado. Minha gente. Hoje já estamos chegando ao final, né, do nosso bate-papo maravilhoso. Eu tô aqui assim, só retendo, minha gente. Tá aí um programa que eu vou assistir de novo assim, ficar com o caderno, ó, anotando tudo, minha gente. Mas, assim, para finalizar o nosso bate-papo, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante também, né? Tá aqui, assim, com a ascensão com o crescimento das redes sociais, né? Então, todas as marcas, elas procuram se destacar, né? A gente foi falando também sobre as formas, enfim, as estratégias que a gente tem que usar, enfim, essa verdade, né? Essa autenticidade. Mas quais são as tendências que você acredita, né, que dominarão o marketing nos próximos anos? O que você acha que vai ser o diferencial para as pessoas ou para as marcas, né, no marketing futuramente? Lembra que em 2022 eu falava sobre comunidade. Justamente isso que eu ia falar, é isso. Em 2025, o que será que o vai estar falando que daqui a 2020, 2030, né? Então, mas assim, o que eu acho de verdade, entendendo todo o cenário e estudando também, né? Acho que assim, quando eu falo em estudar, a gente acha que estudar é só pagar um curso que você não pode ainda, né? Estudar, às vezes, Denise, só escutar uma conversa do vizinho, inclusive. Às vezes, Denise está num lugar e ela também tem uma escuta um pouco ali, sabe? Vou escutar. Então, isso que eu fazia na época, né? Fazia curso, enfim, para entender sobre comunidade. Mas eu acredito, primeiro, comunidade vai seguir, com certeza. Né? Essa questão da verdade, essa questão da conexão. Se você observar, a gente vê hoje num movimento onde as marcas elas estão construindo conexões altamente genuínas. Elas querem estar próximas do seu público, em ativação, em conexões, em movimentos, em eventos, elas estão dando espaço para o seu público. A gente precisa compreender que você, enquanto marca, seja ela pessoal, seja ela corporativa, Denise, o público tem que ter espaço. Seja espaço tanto para elogiar, mas espaço também para poder criticar ou falar de alguma coisa que não gostou, tem que ter esse espaço. Então, acho que essa conexão genuína. Outra coisa que a gente deve estar, obviamente, que vai ser daqui para frente, não vai voltar mais, como era, a questão da inteligência artificial, né? Sim. Durante muito tempo, por exemplo, eu resisti até um chat GPT da vida, te confesso. Sim. Até porque eu adoro escrever. E eu falei assim, eu nunca vou fazer um texto pelo chat. Realmente, texto meu eu não faço pelo chat. Sim. Mas tem muita coisa que o chat me ajuda. Pesquisa, ideias. É saber como usar aquela Eu acho que o maior ferramenta, segredo para um chat da vida é você construir um relacionamento com ele. Mesmo sendo um robô, uma inteligência artificial, mas você alimentar ele com muita informação. Sim. Você conversar com ele. Né? Então, acho que não tem como hoje você pensar em evolução da comunicação, você pensar no mundo da inteligência artificial. Não tem como. Tipo, eu uso mesmo hoje até deixar uma dica para vocês, eu uso uma IA que chama Dola. Né? Eu falo para todos os meus amigos, clientes. A Dola é uma assistente virtual, gratuita, e tudo que eu faço, um exemplo, hoje, ela mandou mensagem no WhatsApp. Hoje, tal horário, tem entrevista no Se Liga Feira. Ela te avisa de tudo. Tudo. Então, assim, acho que é você usar a seu favor, você também não deixar que tudo na sua vida precisa ser inteligência artificial, até porque a inteligência artificial relacionada a uma construção de comunidade, a comunicação genuína, a essa questão da verdade, da autenticidade, tudo isso junto vai ser realmente o futuro. Aliás, o presente já acontece isso, mas eu apostaria nessas coisas, sabe? Eu apostaria em estudar mais sobre inteligência artificial,
estudar é você entender o que é importante para o seu negócio, para a sua marca. Não é você fazer tudo com inteligência artificial ou o universo se resumir a isso. Mas a importância da IA, você entender as conexões, né? A construção genuína, a verdade de Denise Fersan, associada à construção de comunidade. Acho que esse é um combo, um xistudão, né? que não tem como dar erro, entendeu? Sim. A você chegar realmente naquele ponto que você quer. Maravilha, gente. E é isso, gente. Estamos aqui batendo bate-papo com o Will Machado. Will, que maravilha ter você aqui. Deixa suas redes sociais, o pessoal de casa te seguir, acompanhar seu trabalho, ver lá o que é isso dessa geladeira que toda hora eu falo. Né? Só vai saber se lá seguir Vai. e encontrar o texto dele falando sobre a geladeira, tá? Porque a minha quebrou e eu tô lembrando da geladeira dele. E aí eu falei, ó, geladeira. Enfim, mas obrigado pela sua presença, pelo seu trabalho, né, assim, relevante, né, Sim. importante também, impactante aqui em Feira de Santana. E deixa suas redes sociais, uma mensagem pra pessoa de casa também que quer saber também, assim, tá meio que você já deu já aquela, você fez aquela parte da reflexão já aqui, mas deixe suas redes sociais uma mensagem pro pessoal de casa. Bom, acho que a mensagem que eu posso deixar hoje, quando você me apresentou inicialmente, né, você trouxe que eu sou especialista em comportamento de marca. Sim. E quando eu falo de comportamento de marca, né, que é o que eu tenho me colocado enquanto autoridade, enquanto realmente estudar sobre isso, é que antes de Denise se posicionar, você tem que se comportar. Não tem como você se posicionar se você se comportar. Você está pulando etapas. Sim. E se você pula etapa, uma hora isso vai cair. Vai estar sem alicerce, então vai cair a construção. Então você entender realmente o meio do caminho. Comportamento de marca nada mais é do que o meio do caminho. O meio do caminho, ele é muito importante, porque é no meio do caminho que as coisas acontecem até você chegar no objetivo. Então parem para analisar mais como é que vocês se comportam enquanto marca, enquanto pessoa. Parem para analisar mais que as coisas estão totalmente interligadas. A gente está numa era agora que as marcas, tanto pessoal quanto corporativa, elas estão interligadas. Denise amanhã quer lançar uma marca de óculos, está interligada com sua marca pessoal também. As coisas não andam mais soltas, separadas como antes. Então, assim, o mais importante, gente, é você ser você. Acho que o que eu mais aprendi ao longo dessa minha vida toda, enquanto marca pessoal que eu sou eu. Então eu posto as coisas que eu sou, eu sigo o que eu acredito. Como eu falei na estante, né? Crie para você quais são suas missões, visões e valores. Quando você achar que você está se perdendo de você mesmo, consulte o que você construiu. Então você tem que seguir as suas missões, suas visões e seus valores. Acho que isso é muito importante, né? Não é só um texto bonito para colocar no site, em algum lugar. É realmente você seguir a sério. Então é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, com o Se Liga Feira. Um abraço para todo mundo que está em casa assistindo a gente. Espero que realmente tenha contribuído muito hoje com esse episódio. Um abraço para Rick, que está aqui nos bastidores com a gente, fazendo acontecer. Eu sempre falo da galera dos bastidores, porque faz acontecer o negócio, verdade, né? Viu? Junto com a gente. Um cheiro, Rafael. Rafael também está lá na edição. Um abraço para Rafael também, para todo mundo que está em casa. Obrigado ao Se Liga Feira pelo convite. Obrigado a Denise Fersan, eu adoro pronunciar Fersan, acho chique. Sucesso para você também, né? Você que é uma comunicadora nata, tem essa simpatia, né? Essa delícia em você, na sua voz, no seu sorriso, no seu olhar. E é isso, a minha rede social, né? A rede social que eu tenho ativa eu tenho o LinkedIn, tenho outras, mas a rede social que eu tenho no momento ativa é o meu Instagram, onde eu mais concentro os meus conteúdos, né? Que é @Will Machado, W-I-L, um L e com 2 Ds, Will Machado. Aí lá eu posto todo o meu universo de trabalho, um pouco da minha vida, alguns recortes, meus movimentos. E a geladeira. E a geladeira. E a geladeira. Olha, você precisa ter essa missão. Vocês têm que estar assistindo esse episódio. Vai lá comentar no post da geladeira. Botar assim, ó. Vim pelo post da geladeira com Denise Fersan. É mesmo? Vim do Se Liga Feira. Vim do Se Liga Feira. Comenta lá. Que a gente já vai saber. Obrigada, viu? Nada. Muito obrigada mesmo. Nada. Minha gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigada a você que esteve até aqui com a gente. E a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 14 horas, aqui na TV Feira. Um cheiro. Se Liga Feira.